Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Números 9:15. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria. De noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam no seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojava, segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que quando a nuvem desde tarde até amanhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçava a nuvem, partiam. Ora, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçava-se ela e partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojava, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Eu sei que foi o teu Espírito que nos atraiu. Por isso, ó Pai, que se cumpra a vontade do Senhor neste lugar, em que cada um seja alcançado agora pelo poder da tua santa e preciosa palavra. A palavra de Deus revela a trajetória do povo de Israel depois que saem do Egito em direção à terra prometida. E eu queria que nessa noite você também pudesse acreditar que tem um sobrenatural de Deus sobre a tua vida, para também te direcionar nessa terra, na tua caminhada, na tua peregrinação. Ao exemplo do povo de Israel, que estava com um destino que era a terra prometida, a terra que manava leite e mel, lugar das promessas, lugar da realização, e Deus é que sabia onde estava o lugar, então Deus é o que os conduzia. Muitas vezes nós queremos coisas, bênçãos nessa terra, que a promessa de Deus aconteça nas nossas vidas, mas quem sabe o caminho e onde está é só o Senhor. Então não tem outra escolha a não ser seguirmos um sinal sobrenatural, uma direção de Deus sobre as nossas vidas. Então havia ali um processo de tempo, havia um processo de paradas, havia etapas e havia dias extensos de caminhada. E eu entendo que é assim que acontece nas nossas vidas. Vai ter momentos que nós vamos estar parados, mas não significa que Deus não esteja agindo, ou que nós não estejamos em direção à realização do propósito de Deus para a nossa vida. E às vezes, este momento é tão importante porque o povo de Israel havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído da mente deles. Em alguns momentos eles reclamavam, em alguns momentos eles diziam: é melhor voltar para o Egito, porque lá a gente tinha comida. E diante de um momento que eles passavam privação de comida, em algum momento quando eles passavam a necessidade da água, e ali então Deus tratava com eles, porque na mentalidade deles, eles não estavam entendendo que Deus tinha uma abundância, Deus tinha um lugar melhor do que o Egito e melhor do que o deserto. E deserto é lugar provisório, passageiro nas nossas vidas, não é o fim. E às vezes somos imediatistas e nós olhamos só para o momento, para as lutas que nos cercam, e nós perdemos a coragem, a motivação. Mas ali era um processo, porque eles precisavam ter uma nova mentalidade, que diante de desafios havia um Deus que havia começado um projeto maravilhoso na vida deles. E a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra é fiel para completar.
a notícia para a tua mente, para que ela não pare, para que ela não retroceda, é o seguinte: aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir na minha vida, e até que ela se cumpra, eu vou esperar no Senhor, eu vou acreditar, eu vou caminhar, eu vou em direção ao projeto de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que o céu se move primeiro. Querido, quando nós temos esse entendimento, nós acreditamos que quando a gente ora, as coisas se resolvem aqui na terra. No céu há uma perfeita ordem. Tem um trono lá nos céus. E quando você entende isso, você entende que tudo que acontece aqui é simplesmente consequência do que vai acontecer primeiro lá no céu. Você não vai conseguir êxito, vitória, você não vai achar o caminho, o fio da meada, se primeiro você não colocar isso tudo nos céus, diante dos céus. Era por isso que o povo olhava para a nuvem. A Bíblia fala que Moisés, antes de falar a Faraó, primeiro Moisés falou com Deus a respeito de Faraó. Você entende que primeiro você resolve as coisas diante do Senhor, e a terra reage em resposta aos céus. A segunda coisa que nós aprendemos nessa caminhada com Deus é que a nuvem movimentava, a nuvem levantava, começava a agir, o povo levantava as suas tendas, as suas habitações, seja o que estivesse fazendo, eles paravam tudo para seguir a direção da nuvem. E eu entendo isso como valores que nós temos que ter dentro do nosso coração. Nós temos que ter os nossos princípios, tudo que nós formos fazer tem que estar pautado na vontade de Deus e na palavra de Deus. Há uma direção que Deus nos dá nessa terra, e é Ele que nos guia em todo momento. Quando você anda sob o mover da nuvem, você está seguindo alguém que é poderoso, alguém que vai estar contigo nas suas batalhas. O Senhor Jesus disse lá em João 10:27 que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e me seguem. Outra coisa que nós temos que ter nessa caminhada é entender que quando você move sob a direção da nuvem, você gera e garante bênçãos de Deus sobre a tua vida. Então para que eu ir para outro lugar? Porque a garantia da presença de Deus é que gerava proteção. Quando nós temos esse entendimento, a gente não troca a presença de Deus por nenhum momento de prazer dessa terra, por nenhuma outra doçura que o pecado nos atraia, por nada que concorra com a presença do Senhor. Nada disputa a presença de Deus na nossa vida. Nós lidamos claro e tranquilo com a idolatria. Nós lidamos de uma maneira muito tranquila com qualquer outra proposta e sedução dessa terra, porque a presença do Senhor é a prioridade. Moisés entendia isso. Tem muitas pessoas que entram em negócio errado, sabe que Deus não vai entrar naquele negócio, entram em relacionamentos, entram em casamentos, que sabe que a presença de Deus não está ali. Salmo 91 verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Quando você anda na presença do Senhor, você está à sombra dEle, bem próximo dEle, protegido por Ele, guardado por Ele. Se tem um salmo que fala sobre proteção, é esse, que fala que praga nenhuma chegará à tua tenda, mortandade nenhuma vai te assolar. 1000 cai do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Onipotente, aquele que tem todo o poder, Ele está na tua vida, Ele te blinda, Ele te protege, Ele te guarda. Nós achamos que não vamos conseguir com batalhas muito menores, com situações de apertos e dificuldades. Mas caminhar com o Senhor significa entender que você está diante de um Deus que te protege. A nuvem, a glória dele está ali para alcançar a tua vida. Fogo de noite, porque ao contrário do dia, a noite fica muito gelada. Então havia proteção de noite e durante o dia uma sombra. Por isso eu creio que Deus nos guarda e nos protege nessa vida de todo mal, de qualquer situação que possa vir. Tem que ter no nosso coração uma alegria, uma fé grande de que o nosso protetor, o nosso escudo, Ele vai na nossa frente. Mas eu tenho que estar debaixo da nuvem dEle. Eu tenho que habitar na presença do Senhor.
Para caminhar com o Senhor nos desertos da vida, nós temos que ter a obediência ao movimento dessa nuvem. Eu não posso focar os olhos para outras coisas. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 2, verso 2 diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Eu estou falando porque tem gente que segue os homens, segue a moda que pega. Parece um movimento novo, parece uma nova moda, parece uma igreja nova, e vão seguindo e vão mudando. Mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para a nuvem, a olhar para a glória de Deus, a seguir a direção do Senhor, e não movimento, e não moda, não paixões nessa terra. E às vezes vai ter que ter um tempo maior de espera. Diz o texto que às vezes ficava até ano parado num lugar, querido. Mas em tudo isso, ora você tem que parar, ora você tem que esperar muito. Mas em tudo isso tem uma certeza no meu coração que diz assim, que Deus está trabalhando a todo momento. A nuvem está aqui, a nuvem está ali, e não significa que eu não estando em movimento, Deus não está agindo, eu estou ficando distante do meu projeto. Talvez está parado, porque está tendo lutas lá na frente, porque tem um exército enfrentando outro, degladiando, e Deus está me livrando daquela luta, e por isso que o acampamento está parado ali. Há momentos de cheias, há momentos difíceis, e Deus está guardando, blindando, nos poupando. Só sei que tem um Deus que trabalha para aqueles que não esperam nele. Isaías 64 diz: nunca se viu e nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem um Deus trabalhando agora, lá na tua casa, lá no coração do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Tem um Deus cuidando, está trabalhando nos bastidores da tua alma, está trabalhando em situações da tua vida. Eu sei porque eu estou debaixo da nuvem, a nuvem está aqui, eu só não estou vendo, mas Deus está agindo. Sementes estão brotando, raízes estão sendo penetradas, e a qualquer momento a mão de Deus vai manifestar e aquilo vai vir à tona. Você tem que depender do Senhor, querido. Nada como diariamente você regar a tua atenção e os teus olhos para o Senhor em oração, estar sensível à voz do Espírito de Deus. Tem hora na tua vida que você acha que está só em alguma batalha, mas não significa que a nuvem não está ali. É porque Deus mudou o posicionamento dele na sua vida. Êxodo 14, versos 19 a 20, diz que o povo de Israel estava saindo agora do Egito e deveria atravessar o Mar Vermelho, e fizeram isso, mas o exército de Faraó estava perseguindo. E nessa hora, diz o texto que o anjo do Senhor, ele ia adiante do exército de Israel, e ia entre os campos dos egípcios e entre o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aquela nuvem, aquela coluna de fogo durante a noite era uma parede protetora. E talvez Deus não vai estar no alto, mas Deus vai estar do teu lado. Deus sempre vai nos surpreender. Existia a festa dos judeus, e todo judeu deveria entrar ali por aquela porta principal, chamada a porta dourada. Mas naquele dia Jesus não entra por essa porta, quando seria a expectativa normal de todo judeu entrar por essa porta, Jesus passar por ali. Durante a festa das cabanas, Jesus então, ele entra pelo fundo, pela porta das ovelhas. Talvez o lugar mais improvável que Jesus iria naquele dia. Sabe, tem hora que você está esperando Jesus vir pela frente, mas ele já entrou por trás, lá na tua casa, na tua família, lá na tua vida, nos bastidores da tua alma, e ele está trabalhando. Sabe, nas horas mais difíceis, Deus vai mudar o posicionamento dele. Talvez ele vai te carregar no colo, ele vai ficar atrás entre você e o inimigo, e você está olhando para frente e você acha que está só, mas é porque você ainda está de pé, está lutando, é porque ele está cuidando da tua retaguarda. Talvez você está olhando e não está vendo, mas abre os olhos espirituais. A decisão, querido, de seguir essa nuvem é de cada um de nós. O povo de Israel poderia simplesmente, não havia ali quem conferisse as coisas. Imagine só ficar um ano no lugar, porque tem gente se prendendo a coisas
e não está seguindo o mover de Deus. Tem gente prendendo o seu coração, a sua paixão, a coisas dessa terra, a situações, e não estão conseguindo agir em direção ao mover da nuvem de Deus. Sabe, tem muita gente construindo em lugares que não são próprios para a construção, porque Deus tem uma terra prometida que emana leite e mel para a sua vida. Tem um lugar muito melhor, é só você seguir a direção dessa nuvem. O povo se movia por vontade, pelos mandamentos. A vontade de Deus era bem nítida ali, através do mover daquela nuvem. Tem muita gente rebelde, tem muita gente lutando, tem muita gente criando os seus caminhos, as suas teorias, mas o Senhor nos convida: deixa eu ser a nuvem que vai dirigir a tua vida por um caminho de bênção, por um caminho de vitória, por um caminho de êxito sobre as lutas que se levantam. Talvez você parou nessa caminhada, a nuvem já levantou e continuou a caminhada, e você se sente para trás. Você se sente para trás um desobediente. Mas no nome do Senhor Jesus, dá tempo de você alcançar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio